Salve pessoal, hoje aqui nas Pílulas Vermelhas, né? Retomando aí a série para alegria da dissidência brasileira. Sei que o pessoal aí ficou emocionado, o pessoal chorando. Infelizmente aí nós tivemos aí uma perda, né? O rapaz que ficou de greve de fome até voltarem as Pílulas Vermelhas certamente faleceu. Estou tentando entrar em contato para a gente possa aí mandar flores, né? Para ele aí, uma homenagem. Mas é isso, estamos aí de novo com a Pílula Vermelha e hoje eu vou comentar um pouco sobre o recentemente assassinado, no dia 10 de setembro, né, Charlie Kirk, um influenciador, analista político, comentarista político de orientação conservadora, né, bastante próximo ao Partido Republicano, razoavelmente próximo ao trumpismo, fundador de um think tank, enfim, de um projeto chamado Turning Point USA, exatamente um projeto bastante influente, na verdade, um projeto extremamente influente, né, até o momento ali da morte do Sr. Kirk, e um projeto voltado exatamente para a difusão de ideias, né, de pautas, de reflexões conservadoras nessa linha do conservadorismo republicano trumpista. Eu não vou entrar aqui naquilo que aí sim eu considero teoria da conspiração e maluquice, que são narrativas que dizem que o Charlie Kirk não morreu, que ele forjou a própria morte, que, enfim, que foi um holograma, etc. Porque aí, pelo amor de Deus, quando a gente começa a desconfiar um pouco da narrativa oficial, logo aparecem os nut jobs, né, os malucos chegando aí com uma narrativa, uma teoria completamente escalafobética para, obviamente, reduzir a credibilidade daquilo que está sendo analisado e debatido. A função dessas teorias malucas é tirar a credibilidade das pessoas que racionalmente desconfiam da narrativa oficial, das pessoas que têm um certo ceticismo em relação à narrativa oficial, tá? Portanto, não vou entrar nesse tipo de narrativa, não vou examinar nada desse tipo de narrativa. Também não vou entrar em algumas questões que foram trazidas relativamente à esposa dele, né? E isso porque todas as argumentações que eu vi e que apontavam para tentar implicar a esposa dele, do Charlie Kirk, no assassinato, tudo isso carecia de evidências, né? Pode ser que existam elementos do passado da esposa dele, elementos, em alguma medida, suspeitos, mas no que concerne especificamente a implicação, a participação dela nesse homicídio, eu acho que seria. É o que eu vou fazer, eu vou aguardar, de fato, mais fontes, algum tipo de evolução nesse sentido, para poder até mesmo comentar, né? Eu vi vários posts sobre isso, vi vários fios, e tudo o cara diz, não, tinha isso aqui, porém foi deletado. Tinha a foto disso aqui, porém foi deletado. Pode ser verdade, mas também pode não ser verdade. Então, pelo sim, pelo não, melhor a gente não reduzir a credibilidade daquilo que a gente está fazendo aqui, apelando a uma narrativa suspeita. E aqui a minha ideia não é dar uma resposta cabal. A minha ideia é colocar algumas dúvidas, colocar alguns questionamentos em relação a esse assassinato, né? Em primeiro lugar, a gente sabe que, ou melhor, pegando da narrativa oficial, o Charlie Kirk foi assassinado no dia 10 de setembro, não me lembro o horário, mas durante um evento, né, um evento acho que do próprio Turning Point, em que ele estava ali debatendo com as pessoas que estavam ali no evento, né? Charlie Kirk era uma pessoa que gostava de debate, né? Pra mim, aí já rola um anátema, né? Meu temperamento é completamente avesso, como vocês sabem. Então o Charlie Kirk gostava de debate e gostava desses debates lacronildos mesmo, né? Com a esquerda, etc, etc. Enfim, com pessoas de outras ideologias políticas. Foi durante um evento desse que ele foi assassinado. E segundo a narrativa oficial, segundo a versão oficial, um cidadão chamado
Tyler, né? Tyler Robinson, talvez, de 200 jardas, teria disparado com um rifle Mauser, né? Calibre 7,62 e atingido Charlie Kirk no pescoço. A gente viu os vídeos, né? A gente viu um vídeo disso. Foi algo... um vídeo pesado mesmo. É necessário reconhecer que é um vídeo pesado. Todo mundo viu esse vídeo. De fato, um projétil atinge de uma maneira insofismável o pescoço dele, mais ou menos aqui, né? É um tiro preciso e imediatamente o sangue dele começa a esguichar, né? E apesar dele ter sido conduzido ao hospital, dele ter sido levado, quando eu vi o vídeo eu já imaginei, ele realmente morreu, vai morrer, né? E foi de fato aquilo que aconteceu. Naquele fluxo ali de sangue, coisa de 2 minutos, a pessoa já está numa situação completamente irreversível, né? Então não havia ali nenhuma chance. De fato, o que aconteceu foi que ele morreu. Alguns dias depois, vejam só, primeiro pegaram um doido, né? Um velho, no meio do público, que inclusive estava assumindo a culpa. Prenderam um velho, né? Não vamos deixar isso ser varrido para baixo do tapete. Prenderam um velho que assumiu a culpa, né? Logo viram, acho que ao longo do mesmo dia ou no dia seguinte, viram que o velho não tinha nenhuma conexão, supostamente. E alguns dias depois pegaram o tal Tyler, um jovem, né, que teria assassinado Charlie Kirk por motivos ideológicos. Supostamente ele era de uma família conservadora. Eu vi algumas pessoas falando que era Mormon, o que eu não conferi, eu confesso que eu não conferi, eu não confirmei. E de fato existem algumas conexões entre o mormonismo e serviços de inteligência, mas eu não vou explorar esse caminho, né, nessa minha fala. Prenderam um cara que era de uma família conservadora, mas ao longo dos últimos anos ele estava se convertendo para o progressismo antifa ou o que quer que seja. Estava namorando, se eu não me engano, uma pessoa trans, inclusive. Enfim, ele abominava os posicionamentos do Charlie Kirk e supostamente ele tinha sido convertido ideologicamente pelo Reddit e, segundo familiares, ele estava completamente obcecado por essas questões ideológicas, né? Então teria sido esse Tyler quem teria assassinado o Charlie Kirk. Essa é a narrativa oficial, é isso basicamente, acharam um rifle. Só que quando a gente começa a analisar vídeo, começa a analisar detalhes, a gente começa a ver alguns problemas, né? A gente começa a ver alguns problemas. Vou apontar alguns problemas ou algumas coisas suspeitas. Algumas dessas coisas podem não significar nada, podem não representar nada. Outras talvez representem alguma coisa, né? Quando a gente analisa esses eventos, o excesso de zelo muitas vezes nos faz ver coisa onde não tem nada. Mas o excesso de zelo também nos exige de nós que a gente realmente preste atenção em tudo e tente tirar conclusões daí, se for possível, né? Então, assim, vamos combinar. Quem assiste o vídeo dos vários ângulos vai ver que entre a equipe de segurança e de apoio existem algumas movimentações suspeitas imediatamente antes do assassinato. Inclusive a movimentação na manga, uma movimentação aparentemente desnecessária, né? E esse tipo de movimentação já foi visto em outras ocasiões como sendo sinal mesmo para a realização de algum tipo de operação. Então, os sinais manuais fazem parte de qualquer assassinato mais elaborado do que um lobo solitário maluco. E vejam só, de uns anos para cá, todos os assassinatos são assassinatos cometidos por lobos solitários malucos radicalizados pela internet, blá, 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 blá. Décadas atrás,
a gente conseguia se aproximar muito mais pelo menos de evidências de que determinados assassinatos fizeram parte de um esquema mais amplo. Mas de umas décadas pra cá é exclusivamente lobo solitário. Só lobo solitário mata os outros por aí. Nunca mais nenhum serviço de inteligência cometeu um assassinato, né? Um assassinato no território de um aliado, para ser mais específico. Isso nunca mais aconteceu. Hoje em dia são apenas lobos solitários atuando de uma maneira completamente autônoma, influenciados por anônimos da internet, das redes sociais, dos fóruns e por aí vai. Então, assim, houve ali uma movimentação suspeita de dois caras que estavam perto do Charlie Kirk. Ok, isso pode não significar nada. Outro problema, rapidamente, logo após o assassinato, coisa de minutos, algumas pessoas apareceram recolhendo todas as fitas, né? Recolhendo, desativando todas as fitas. E em um desses vídeos parece que um cara está destruindo uma das fitas, um dos HDs da filmagem do assassinato. Então tem essa movimentação dos caras recolhendo todo o material. Eu ouvi uma contra-argumentação dizendo que não, isso aí obviamente é de praxe, porque essas pessoas estavam recolhendo esse material para entregar à polícia, etc. Eu não sei se eles estavam recolhendo esse material para entregar à polícia. E se estavam, tinha gente estranha que aparentemente nem estava ali junto da equipe de apoio e que pulou do público, da plateia, para lá para poder começar a recolher HD, né, memory card, e aparentemente alguma coisa foi destruída ali. Eu vi vídeo disso, tá? Então isso aí também é bastante suspeito. Na plateia, no momento do assassinato, o público fugindo, o público correndo, o público se abaixando, o público se escondendo. Reação completamente natural em relação a toda a situação na qual existe um tiroteio no público, assim, grande, né? Numa plateia, existe algum tiro, algum assassinato. Independentemente do que você pense ideologicamente, a primeira coisa que tu pensa é na sua própria segurança. Você não tá nem aí quem tá matando, quem tá morrendo. Você pensa na sua segurança primeiro, porque o atirador pode dar outros tiros e ele pode atirar a esmo sem levar em consideração afiliações ideológicas individuais, né? Numa multidão. Não obstante, uma pessoa, única e exclusivamente uma pessoa, foi filmada comemorando o assassinato. Uma pessoa foi filmada comemorando o assassinato. Um cara meio barbudo, que agiu como se soubesse o que ia acontecer. O cara agiu como se soubesse o que ia acontecer. E aí, um dia depois, ele fez uma postagem bem esquisita no X, em que ele diz aproximadamente o seguinte: eu prometi falar, mas apenas após o silêncio e apenas para 2. Eu já garanti um, o outro virá. Eu gostaria de poder responder a tudo o que está acontecendo, mas não é possível. Então me perdoem. Existe muita raiva dirigida contra mim, mas eu prometo que vocês entenderão quando eu falar. E eu aguardo ansiosamente um retorno. Uma coisa assim. Alguns estão chateados porque eu sorrio, alguns porque eu comemoro, e outros porque eles não têm ainda a informação. Para tudo que Charlie representava, eu estive ali por ele. Não por suas palavras. Eu só queria encontrá-lo. Por favor, por favor, por favor, eu não sou como todo mundo e não é justo me julgar por um clipe editado. Um discurso meio estranho de um cara visto celebrando a morte do Charlie Kirk, né? Claramente parece uma pessoa lelé da cuca ou uma pessoa drogada. E aí, pessoal, a gente acaba tendo que retornar ao MK Ultra, né? MK Ultra, como vocês sabem, foi um esquema de experimentos com os seres humanos, experimentos usando drogas, visando, por exemplo, descobrir os efeitos de determinadas drogas sobre as pessoas, no que concerne a possibilidade de hipnose, né? A sugestionabilidade das pessoas sob o efeito
de determinadas drogas. Então algumas pessoas receberam implante de triggers, né, de gatilhos. Implante num sentido psíquico mesmo, psicológico. No sentido de que determinadas pessoas se comportavam de determinada maneira quando um trigger, uma palavra, por exemplo, era dita, e aí o trigger, o gatilho, é assinado, e aí a pessoa muda a personalidade dela. MK Ultra comprovadamente lidou com esse tipo de assunto, né? E aí é óbvio, quando você fala aí sobre sugestões hipnóticas em pessoas afetadas por determinadas drogas e um interesse do Estado, ou mais especificamente de agências de inteligência nesse assunto, não é impossível você saltar para uma conclusão de que certamente um dos interesses das pessoas que financiaram ou que ordenaram a realização desses experimentos, certamente era a possibilidade de usar idiotas úteis, né, PETCs, como instrumentos de missões de Black Ops, basicamente, né? Assassinatos, sabotagem, atentados terroristas, roubo de informação, etc, etc. É óbvio que o objetivo do MK Ultra era esse, né? Então assim, o cara ali fala como se estivesse drogado, o cara age de uma maneira estranha. Qual que é a participação desse cara? Quem que é esse cara? Eu não faço a menor ideia, né? Então esse é mais um fio aí que existe nesse assassinato. Um outro é o seguinte, em relação ao calibre, né, e ao efeito do tiro no pescoço do Charlie Kirk. Tiro de 7,62, pessoal. A probabilidade de um tiro daqueles não ter atravessado o pescoço do Charlie, do Sr. Kirk, é muito baixa, né? Aparentemente houve uma avaliação médica que disse que o pescoço do Charlie Kirk parou a bala, etc, etc. Olha, não parece um pescoço muito forte. É claro que tudo é possível, tudo pode acontecer, milagres acontecem, etc, etc. Mas a impressão que eu tenho é de que não foi um tiro de 7,62. Parecia um tiro de uma arma de calibre menor. E enquanto arma de calibre menor, o disparo, em tese, poderia ter sido feito bem de mais perto, tá? Essa foi a impressão com qual eu fiquei. Certamente não me pareceu um tiro de 7,62. Eu acho muito difícil um tiro de 7,62 não atravessar o pescoço da maneira como foi atingido ali, tá? Então, novamente, você tem aí um fio peculiar. E nos últimos dias, me foi chamada a atenção que existem coincidências perturbadoras entre esse assassinato e um determinado filme do Brian De Palma, de 98, que é Olhos de Serpente. Brian De Palma, aliás, ele, na filmografia dele, teria que analisar com bem mais atenção, porém, na filmografia dele, me chamou a atenção o fato de que, recentemente, ele fez um filme sobre o assassinato da Dália Negra, né? Filme noir. O assassinato da Dália Negra, da Black Dahlia, se deu no início do século passado, né? E existem várias teorias da conspiração envolvendo o lado negro de Hollywood nesse assassinato. A possibilidade de que a Dália Negra, para quem não sabe, ela era uma moça comum, uma moça pobre, que tentou a sorte em Hollywood, tentando virar atriz. E, eventualmente, encontraram ela assassinada, tá? Num lixão, se eu não me engano. Tem muito tempo que eu li o caso da Dália Negra. Existem detalhes sobre... eu acho que existem detalhes... Alguma informação sobre isso, né? No livro Hollywood Babylon, do ocultista Kenneth Anger, né? Se eu não me engano, existe
existe uma informação sobre esse assassinato. É porque esse livro aí do Kenneth Anger, eu só dei uma olhada em trechos dele, eu não peguei para... Eu quero comprar ainda, e aí se eventualmente eu comprar, talvez eu faça alguma coisa sobre esse livro. Hollywood Babylon, do Kenneth Anger, é um livro que trata sobre o lado escuro, o lado sombrio de Hollywood, drogas, orgias, etc, etc. Né? Máfia, né? Participação do crime organizado e por aí vai. Esse livro merece atenção, eu ainda não pude ler ele completo, eu tenho esse livro em PDF, mas eu quero ele físico para poder de fato examiná-lo, né? Se não me engano, tem alguma coisa nesse livro sobre o assassinato da Dália Negra. Mas a gente sabe que o assassinato da Dália Negra tem elementos que não foram revelados. Ela foi assassinada, por exemplo, com um corte de orelha a orelha, o que era feito por determinados tipos de máfia nos Estados Unidos, máfias étnicas, né? Então tem muitas conexões ali que não foram suficientemente exploradas e que se perderam. Dificilmente se vai descobrir a realidade sobre o assassinato da Dália Negra. Enfim, o Brian De Palma gravou um filme sobre isso. Eu teria que analisar a filmografia dele para saber se outros filmes dele também estão permeados desse elemento conspiracionista. Mas Snake Eyes, Olhos de Serpente, com Nicolas Cage é o protagonista. Esse filme é muito suspeito. Eu vou tentar resumir pra gente não perder muito tempo falando sobre esse filme. Mas olha só. Nesse filme, no dia 10 de setembro, mesma data do assassinato do Charlie Kirk, num evento, uma luta de boxe, se eu não me engano, entre um cara chamado Tyler e uma outra pessoa. Tyler, mesmo nome do assassino. E o boxeador era parte da conspiração, ele sabia o que ia acontecer, tá? Porque ele faz uma distração para facilitar o assassinato. O boxeador chamado Tyler ajuda a distrair o público, a plateia, para facilitar o assassinato do Charlie Kirk, né? No caso, o assassinato da pessoa que é assassinada no filme, que se chama Charlie Kirkland, não Charlie Kirk, mas Charlie Kirkland, secretário de defesa ou coisa do tipo, né? Não era um influenciador, era um político mesmo. Charlie Kirkland, nesse filme, é assassinado com um tiro no pescoço. Um tiro no pescoço e, se não me engano, se explicita no filme que o tiro foi dado de 200 jardas. Mesma distância utilizada pelo Tyler, o outro Tyler, supostamente, né, a versão oficial, para assassinar o Charlie Kirk. São coincidências um pouco problemáticas, né? Eu tô maluco ou realmente tem aí coincidências esquisitas? Vejam esse filme. Talvez tenha gente aí que não tenha ouvido falar dessas coincidências, né? Porque isso aí é coisa de quem consome aí o X e nem todo mundo viu. Mas olha só, filme Snake Eyes, do Brian De Palma, Olhos de Serpente. Brian De Palma estrelando Nicolas Cage. O filme trata de uma conspiração envolvendo o serviço de inteligência dos Estados Unidos para assassinar o secretário de defesa, um homem de nome Charlie Kirkland. Charlie Kirkland. Que é morto com um tiro no pescoço por um rifle a 200 jardas de distância. Tá. É um pouco suspeito, né? É um pouco estranho. E aí, claro, o filme se desenrola, tem o seu desenrolo, o Nicolas Cage investiga e tal, descobre a verdade e por aí vai. Mas não é peculiar. E tem outras peculiaridades aí nesse filme que aí talvez... Aí a gente entraria num terreno um pouco movediço, né? Por exemplo, a aparição de um olho que tudo vê gigante no evento em que rola o assassinato, né? Aí a gente está entrando no âmbito de um simbolismo aí que é difícil ver se tem algo interessante, significativo por trás, ou se são apenas coincidências, é apenas estética e por aí vai, tá? Tem um outro aspecto nesse filme. Vários dos envolvidos no assassinato utilizam determinadas joias no dedo. O próprio arquiteto do assassinato
um cara do FBI, se eu não me engano é FBI, não sei se é FBI ou CIA, mas eu acho que é FBI, uma mulher que atua junto com ele e que atua também ali na distração do evento. Ela também tem um anel. Vários participantes do assassinato têm anéis de joia preciosa. E no final do filme, quando há ali a renovação do estádio, porque o estádio havia sido danificado por um furacão de nome Jezebel, o que tem também algumas implicações bíblicas, né? A câmera mostra que nas fundações do novo estádio, ou nas fundações refeitas, etc, etc, estava incrustado ali esses anéis. Então os anéis foram utilizados na fundação. Simbolicamente é como se aquelas pessoas que participaram desse assassinato tivessem sido emparedadas no estádio, na construção. Quem sabe um pouquinho de história da arquitetura vis-à-vis temáticas religiosas, esotéricas, ocultistas, satânicas e por aí vai, sabe que na antiguidade e até em alguns lugares, até o medievo, algumas pessoas foram emuradas em pontes, em muralhas e por aí vai. Isso ritualisticamente. Na antiguidade, esse ritualismo era mais explícito. Na Idade Média é mais controverso falar em ritualismo específico nesses casos. Mas na antiguidade, certamente, havia esse sacrifício humano, né, em que as pessoas eram emparedadas e muradas em determinadas obras de infraestrutura importantes. Tá? Eu menciono isso tem só a ver com o filme, não tem a ver com assassinato, porque a coisa fica mais interessante quando então a gente tira a conclusão de que esse assassinato, no filme do Charlie Kirkland, envolve uma dimensão ocultista, esotérica. Houve um ritual ali. Isso não é explicitado em momento nenhum durante o filme. Isso não é falado. Mas existem esses elementos implícitos. O mais definitivo sendo esse aí do emparedamento simbólico dos corpos, né, das pessoas que participaram desse ritual, desse suposto ritual, né? Eu acho que esse aí é um indício mais significativo de que no filme trata-se de um ritual, ok? Não tenho nada a dizer em relação ao caso do Charlie Kirk no que concerne isso. Agora, pois bem, tem um outro elemento problemático aí nesse assassinato, que é o seguinte. Charlie Kirk, eu não gostava dele, tá? Não acompanhava o material dele. Eu achava ele um tonto, um idiota útil de Israel, inclusive. Então não acompanhava minimamente, não despertava o menor interesse. Mas eu acho que alguns jornalistas reuniram material suficiente para demonstrar que o Charlie Kirk estava passando por uma evolução político-ideológica, talvez até religiosa, segundo a Candace Owens. E isso talvez tenha algo a ver com esse assassinato. Como eu falei, ao longo de toda a sua vida, toda a sua carreira, Charlie Kirk foi um porta-voz de Israel nos Estados Unidos. Ele moldou as mentes de centenas de milhares, milhões de jovens republicanos em um sentido pró-Israel. Ele desempenhou essa função, porta-voz do Estado de Israel nos Estados Unidos. Muito próximo do Ben Shapiro, pelo menos em alguns momentos ele foi muito próximo do Ben Shapiro. Só que, aparentemente, a partir desse ano, a partir de meados desse ano, Charlie Kirk começou a questionar com maior frequência o Estado de Israel e a influência de Israel dentro dos Estados Unidos. Charlie Kirk foi contra o bombardeio do Irã. Supostamente, foi ele que falou com o Donald Trump para o Donald Trump não fazer isso. Na época em que houve certa ambiguidade, eu pensei, não, o Tucker Carlson deve estar tentando falar com o Donald Trump, mas na verdade não foi o Tucker Carlson, foi o Charlie Kirk, que pediu para o Trump não bombardear o Irã, né? Então, você tem esse elemento. Tem o elemento de que ele deu palco para antisionistas num dos eventos recentes do Turning Point. Então, um dos maiores eventos aí recentes do Turning Point foi usado por inimigos de Israel
muito aplaudido pelos jovens, porque aparentemente apenas 24% dos jovens republicanos apoiam Israel contra os palestinos, né? E o Charlie Kirk ou sentiu essa mudança e começou a mudar de posição para atender uma demanda do público, ou ele é parte mesmo desse fenômeno, no sentido de que, tal como muitos jovens estavam se tornando anti-Israel, ele próprio começou a questionar um pouco o Estado de Israel. Ele falou que Jeffrey Epstein havia sido provavelmente um agente do Mossad. Ele implica o Estado de Israel no caso Epstein, ok? Ele passou a acreditar que Israel tinha um excesso de influência nos Estados Unidos. E o que é mais significativo, amigos pessoais dele têm postagens públicas sobre isso. Isso foi também exposto pelo Grey Zone. Amigos dele dizem que, nas suas últimas semanas de vida, ele estava com medo de ser assassinado pelo Estado de Israel. Ele estava com medo de ser assassinado pelo Estado de Israel. Ele estava sofrendo ameaças, ele estava sofrendo pressões. Pessoas mandavam e-mails anônimos para ele, insultando. Houve uma pressão crescente contra ele por conta dos seus posicionamentos um pouco críticos em relação ao Estado de Israel. E aí eu pergunto o seguinte: o que aconteceria se o Charlie Kirk tivesse ficado vivo? Qual seria o efeito sobre o Partido Republicano se o Charlie Kirk virasse cada vez mais anti-Israel e começasse a influenciar os seus seguidores em uma linha anti-Israel? O que aconteceria se isso acontecesse? Vocês concordam comigo que o impacto para a influência do lobby sionista nos Estados Unidos seria grande? Que o lobby sionista perderia espaço caso o Charlie Kirk mudasse de lado e convencesse ali a juventude republicana, etc., a abandonar o Estado de Israel, a se tornar anti-Israel? Vejam o que isso significa. Imagina daqui a 20, 30 anos quando esses jovens se tornassem políticos, né? Pensamento de longo prazo. Portanto, eu tenho fortes desconfianças em relação a esse assassinato e da possibilidade de participação do Estado de Israel nele, né? É isso, pessoal. Não vou chegar a nenhuma conclusão fixa, fechada, foi isso, foi aquilo. Estou aqui apenas para apontar determinados caminhos, determinadas coincidências, determinadas suspeitas. Então, fiquem aí com mais uma pílula vermelha dessa nova série no nosso novo canal, Associação Nova Roma. É isso aí, pessoal, e até a próxima.